Oi, turminha do quarto ano. Vamos lá para mais uma aula? Agora é aula de ciências. Vamos prestar atenção nessas atividades, no assunto, certo? Sempre voltem os slides de vocês, sempre acompanhem no livro, tá bom? Vamos começar? Muito bem, turminha, nosso assunto agora é o efeito estufa. Está na página 439, certo? Vamos ler? O efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno causado pelos gases que estão presentes na atmosfera desde a formação da Terra. Eles funcionam como uma capa que não deixa o calor absorvido da irradiação solar escapar para o espaço. Esse efeito aquece a Terra, tanto durante o dia como à noite. Sem o efeito estufa, a temperatura ambiente seria baixa e não haveria condições de existir vida na Terra, nas formas como conhecemos, certo? Esse efeito estufa é necessário, tá bom? Para a vida, sendo que, vamos continuar. Entretanto, a má fama do efeito estufa acontece por causa das atividades humanas, que emitem mais gás carbônico e outros gases tóxicos que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Isso ocorre principalmente pela queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, e pelo desmatamento e queimadas de florestas. Como consequência, a temperatura ambiente da Terra vem aumentando, causando prejuízo ao planeta e, consequentemente, a toda forma de vida na Terra. Mas a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa depende de ações dos governos de todos os países e nem todos respeitam compromissos já assumidos para isso, tá, pessoal? Então, aí é uma imagem do efeito estufa, como que acontece pelos raios solares, né? Por esse aquecimento e deixa escapar esses gases, né? Pela camada de proteção aí, tá bom? Com calma você vai acompanhar esse slide, tá? Lendo com calma para você entender mais um pouquinho sobre o efeito estufa. Eu creio que vocês já sabem, já tem uma noção, porque muito tempo se fala em efeito estufa. São as reportagens, né, nos jornais, também nos programas, na internet, tá bom? E é o que se vive hoje em dia, né? É algo assim muito recente, né, nos nossos dias hoje, que é preocupante até, tá bom? Vamos continuar? Causas do efeito estufa. Este slide também eu quero que vocês leiam com calma, tá bom? Cada detalhezinho é importante, ó, tá? Que causa esse efeito estufa, tá bom? A má fama do efeito estufa. Olha aí, tudo isso aí são as causas do efeito estufa gerado, então, pelo ser humano. Vamos continuar aqui no livro de vocês. Algumas mudanças de atitude pessoais, porém, podem ser significativas, como, primeiro, economizar energia, evitar utilizar carros como meio de transporte, dando preferência aos transportes coletivos e bicicletas. Reciclar o lixo caseiro, plantar árvores
de preferência nativas de sua região. Usar ecobags para carregar compras e evitar o uso de sacolinhas plásticas. Usar produtos reciclados ou recicláveis, tá bom? Bom, turminha, olha só. Todos esses tópicos aí, esses itens, nós já conhecemos. Porém, ainda não é comum de se fazer, né? No nosso dia a dia. Por exemplo, economizar energia. Se você está na sua casa, você tem vários cômodos e cada cômodo tem uma lâmpada e estão todas ligadas sem que ninguém esteja lá, já sabe que você tem que desligar essas lâmpadas. Televisões, aparelho de som, ventiladores ligados sem que ninguém esteja usando, desligue. Isso vai ser muito melhor para vocês. De preferência que desligue também da tomada, tá bom? Muito bem. Carros, na verdade, os carros eles são necessários, sendo que alguns municípios, cidades têm um dia, né? Separa um dia, ou até mesmo mais de um dia, para que aquela pessoa não utilize o seu carro. Deixe o carro na garagem e pegue um carro coletivo, né? Com as pessoas ali da rua, né? Se combinam, pegue um carro já ali providenciado por eles. Ou a pessoa pega um outro carro, né? Que possa utilizar com mais pessoas, tá bom? Então, esse movimento de pessoas e veículos vai diminuir e também, consequentemente, diminuir a poeira, né? E a poluição, essa queima de combustível que destrói muito o ambiente, certo? E também, claro, as bicicletas, né? Muito bem, as bicicletas elas não poluem nem um pouquinho o ambiente, certo? Reciclar. Essa parte da reciclagem nós também já sabemos, já existem muitas pessoas em casa que já conseguem separar uma sandália que quebrou, livros antigos, não jogue no lixo comum, né? Até mesmo resto de comida, já tem pessoas que já separam, caixinhas, tá? Caixa de fósforo, caixa do leite, tá bom? Todo tipo de material que se pode reciclar. Bom, as árvores, plantar árvores. Essa é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Por exemplo, se você sabe que em algum local, numa área de matada, em algum parque ou uma praça, tem um projeto para replantio, se inscreva e você vai ajudar o ambiente, certo? Em nossa própria casa, mesmo aquela casa que não tem tanto espaço para plantar aquelas plantinhas que dão flores, né? Então coloque numa garrafinha PET, né? Coloque num vasinho que você já tem lá. Plantas ainda que sejam pequenas, mas você está ajudando de uma forma o ambiente, certo? As sacolas, isso, o grande vilão, né? As sacolas plásticas, né? Porque tudo nós utilizamos as sacolas plásticas no supermercado, nas lojas, né, de confecção, sapataria, tudo tem a sacola plástica. E essa sacola plástica que sai dessas lojas do supermercado, infelizmente vão parar nos oceanos para destruir os animais, né, asfixiar e muitas outras coisas, né, que destrói o ambiente, certo? Porque nós sabemos que o plástico demora muito tempo para se decompor. E, claro, usar os produtos reciclados ou recicláveis, tá bom? Que nós podemos reaproveitar. Você faz um outro objeto, então reaproveita, né, aquele objeto para ajudar o ambiente. Uma grande ideia foram, né, os produtos cosméticos, que eles já trazem um refil. Esse refil ele não vai utilizar a mesma garrafinha do original, né? Da matriz, no caso. Ele já vai colocar um sachê, alguma outra coisa para que você despeje no primeiro frasco que você comprou. Então, esse aí é o refil, tá bom? Muito bem, vamos continuar? Olha, eu coloquei mais um pouquinho e mais um slide sobre causas e consequências do efeito estufa. Vamos lá, causas e consequências.
Pesquisadores do clima mundial afirmam que, num futuro bem próximo, o aumento da temperatura provocado pelo efeito estufa poderá favorecer o derretimento do gelo das calotas polares e o aumento do nível das águas dos oceanos. Como consequência deste processo, muitas cidades localizadas no litoral poderão ser alagadas e desaparecer do mapa. O efeito estufa é ocasionado pela derrubada de florestas e pela queimada das mesmas, pois são elas que regulam a temperatura, os ventos e o nível de chuvas em várias regiões do planeta. Como as matas estão diminuindo no mundo, a temperatura terrestre tem aumentado na mesma proporção. Ou seja, quanto mais árvores, quanto mais áreas desmatadas, mais vai aumentar, não é, essa temperatura e o ambiente que nós já estamos com esse ambiente quente, não é, com grandes tempestades, né, com essas mudanças climáticas assim bem diferentes, bem fortes, não é? Muito bem, causando destruição por conta dessa ação humana na natureza, certo, pessoal? Muito bem. Vamos continuar. Bom, na página 439 tem um pequeno exercício, tá bom? Você já pode fazer, realizar esse exercício e que assim que nós voltarmos para nossas aulas presenciais, nós vamos passar um vistozinho aí no que você fez, tá bom? Muito bem, pessoal. Só para a gente recapitular o que já foi dado no slide passado, né? Nesta troca aí, né? Nós já demos outras transformações químicas. Nós já demos a oxidação dos alimentos, né? Da maçã, lembra? Do ferro, que cria ferrugem, que é um tipo de oxidação, né? Da coloração dos cabelos, dos fios do cabelo, que é a água oxigenada, né? Que entra em contato com a luz e há uma transformação. E também nós vimos aí um pouquinho sobre as substâncias e misturas, mas nós iniciamos, não deu para terminar, tá bom? Então, o que nós já demos vai ficar naquele primeiro slide que vocês já viram, já assistiram. E as outras que não foram dadas, nós vamos dar nesse slide agora, tá bom? Não se preocupe que foi uma pequena troca da página, mas já está resolvido, certo? Quando você quiser ouvir do primeiro slide, você vai, estuda pelo primeiro slide, depois você passa para este novo slide, que é a segunda parte, certo? Nós vamos ver substâncias e misturas, a classificação, né? Classificando as misturas, separação das misturas, que no caso vai ser a evaporação, destilação simples, decantação, filtração, catação e peneiração. São todos esses tipos aí, tá bom? Vamos lá. Substâncias e misturas. Você vai ler no seu livro, na página 443, certo? Que essa aí não foi dada, tá bom? Lição 5. Observe no livro de vocês. O que você comeu ou bebeu no seu lanche hoje? Leite e iogurte? O que o leite e o iogurte têm em comum? Os dois são formados por uma mistura de substâncias. O leite é uma mistura de água, sais minerais, proteínas, vitaminas e outras substâncias. O iogurte é uma mistura de tudo o que tem no leite, mais uma fruta, podendo conter açúcar. Você comeu pão no seu lanche? O pão também é uma mistura de diversas substâncias.
O solo. O solo é uma mistura de argila, areia, água, sais minerais, humus, entre outros materiais. Até a água mineral é uma mistura de água com outras substâncias. Cada substância de uma mistura é chamada componente dessa mistura, certo? Muito bem. Eu coloquei no slide para vocês algumas misturas mais aí, né? Substâncias que são componentes, olha, mesmo do livro de vocês. Componentes de uma mistura, além do leite, iogurte e do solo. Nós temos alguns alimentos que têm essa substância, essa mistura, né? Os primeiros alimentos que tem ômega 3, tem esse outro aí embaixo, né? Que é o verdinho. E tem esses outros itens aí que eu quero que você leia com mais calma, com mais paciência, certo? Porque faz parte das substâncias que existem nos alimentos, certo? É mais uma pesquisinha aí para aprimorar o nosso conhecimento, tá bom, pessoal? Muito bem, vamos continuar. Eu coloquei para vocês aqui, cada substância de uma mistura é chamada componente dessa mistura. Veja aí uma tabelinha. Eu coloquei além da primeira, do outro slide, mas para a gente ter mais o conhecimento. Alguns produtos comercializados no mercado têm como principais componentes substâncias inorgânicas, nas quais o elemento químico sódio encontra-se presente, ou seja, não são alimentos, tá? Na tabela abaixo, segue a relação de algumas dessas substâncias. Produtos comercializados: água sanitária, substância inorgânica, hipoclorito de sódio, desentupidores de pia, hidróxido de sódio, sal de cozinha, cloreto de sódio, fermento químico, hidrogenocarbonato de sódio, creme dental, fluoreto de sódio, tá bom? Mais uma pesquisa também para a gente conhecer um pouquinho mais. O primeiro slide são substâncias orgânicas dos alimentos e essas são inorgânicas, certo? Muito bem. Vamos lá, continuar. Vamos começar na página aqui, no finalzinho da página 443, classificando as misturas. Existem misturas nas quais conseguimos identificar os componentes. Por exemplo, numa mistura de água e óleo, podemos identificar facilmente os componentes. Essas misturas são chamadas misturas heterogêneas. Olha aí a água e o óleo, né? Dá pra gente perceber mesmo a olho nu, né? A diferença aí, tá bom? Muito bem. Essa aí é o finalzinho da parte das misturas heterogêneas que estão no livro de vocês, certo, pessoal? Vamos dar só uma continuidade aqui. Página 444. Existem misturas em que os componentes não podem ser identificados a olho nu, como uma mistura de água e sal. A água mineral é exemplo desse tipo de mistura. Também o ar que respiramos. Essas misturas são chamadas misturas homogêneas, certo? Eu coloquei um pouquinho das heterogêneas aqui para vocês também acompanharem no slide. Vamos ler? Existem diferentes tipos de misturas e elas são classificadas em homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que apresentam um aspecto uniforme, com uma única fase,
Já as misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase. Na maioria das vezes, os componentes das misturas heterogêneas aparecem em estados físicos diferentes e podem ser separados por métodos físicos. Muito bem. Aí está mais um exemplo, né, da mistura heterogênea para vocês no slide, tá bom, pessoal? Vamos lá, continuar. Misturas homogêneas. Mistura homogênea é toda mistura que apresenta uma única fase. Exemplo, água e sal, ar e etc. Observação. O aspecto visual de uma mistura não se restringe apenas à simples percepção a olho nu, mas também à utilização de aparelhos ópticos comuns, que são os microscópios. Eita, tá bom, pessoal? Então, olha só, nem sempre dá pra gente perceber as homogêneas, né, a olho nu. Tem também aparelhos que dá para perceber essa mistura aí, certo? Muito bem, continuando. Olha que eu coloquei para vocês aí. Mais um pouquinho de saber. Nós vamos ver aqui, olha, sublimação, não é? Que é mais um tipo de separação aí. A dissolução fracionada, não é? E aí algumas misturas heterogêneas que podem se separar, né? Por essas etapas aí. Tá bom? Então, você vê, lê com calma, certo, pessoal? Isso aí, alguns estão no livro de vocês, outros não. Mas é só para dar mais uma ideia para ilustrar a nossa aula, nossa videoaula, certo? No livro de vocês, na mesma página, nós vamos começar, então, a separação das misturas. Acompanhe a leitura no livro de vocês. Praticamente todas as substâncias que encontramos no ambiente estão na forma de misturas. Se quisermos utilizar alguma substância, precisamos separá-la das demais. As substâncias podem ser separadas por diversos métodos. O método utilizado dependerá do tipo de mistura e de seus componentes. Utilizamos alguns métodos de separação em nosso dia a dia. Outros são empregados em indústrias ou laboratórios. Vamos conhecer os principais deles? Vamos lá, pessoal, continuando. Separação das misturas. Nos slides de vocês eu coloquei todas elas: evaporação, destilação simples, decantação, filtração, catação e peneiração. Algumas estão marcadas com um asterisco. Por quê, pessoal? Porque essas três primeiras nós já demos no primeiro slide, ok? Então, você vai no primeiro slide, examina bem, leia, estude, pesquise e também no livro de vocês, tá ok? Então, só para a gente relembrar, foi a evaporação, que é aquelas das salinas, né? A destilação, que é simples, que foi feita até como se fosse uma experiência, um desenho para vocês, né? No próprio livro de vocês também tem uma experiência, tá? Da destilação simples, e tem o condensador, lembra que eu falei um pouquinho, né? O vapor de água, o balão de destilação, tá bom? Então, essa foi a destilação simples. E também já demos a decantação, que é aquele, né, do suco de maracujá. Certo, pessoal? Agora, o que nós vamos ver? Nós vamos começar agora a filtração, a catação e a peneiração. Certo? Muito bem. Vamos lá, começando aqui na página 446, filtração.
Filtração. Para preparar café, misturamos água quente e pó de café. A água se mistura ao pó e parte das substâncias nele existentes se dissolve na água. Para separar o pó de café da água, usamos um filtro que deixa passar o líquido e retém o pó. Esse processo chama-se filtração. Olha aí, bem do nosso dia a dia, né? Muito bem. Vamos ler no nosso slide. Filtração é um método físico de separação de misturas. Um filtro bastante eficiente que consegue filtrar líquidos com diferentes tamanhos de partículas é o solo de algumas regiões. No entanto, o processo de filtração é um método de separação amplamente utilizado no mundo contemporâneo, no mundo de hoje, né? Em diversas indústrias e até mesmo em aplicações cotidianas, como o preparo de um chá, café ou até mesmo limpeza de uma casa, utilizando o aspirador de pó, tá? Então, aí um pouquinho mais, aí uma curiosidade, né, sobre a filtração. Vamos lá, continuando. Catação. No livro de vocês, acompanhe a leitura. Você já viu alguém escolher feijão para cozinhar? Quando se separa do feijão os grãos estragados ou pequenas sujeiras, selecionando os grãos bons para cozinhar, o processo realizado é o de catação. Nas usinas de reaproveitamento de lixo, é usado esse mesmo processo. O lixo vai passando em uma esteira transportadora e os trabalhadores, com luvas de proteção, selecionam papéis, vidros, latas, plásticos e etc., separando-os uns dos outros. Observe a foto de uma esteira de separação de lixo. No livro de vocês está mostrando, né, os trabalhadores e a esteira do lixo, que é um exemplo de catação. Nosso slide. Catação. Método baseado nas diferenças de tamanho e de aspecto visíveis das partículas de uma mistura de sólidos granulados. Um dos sólidos é retirado com pinças ou com as mãos. Veja este exemplo, que é o mesmo que está no livro de vocês. Processo mecânico catação, utilizado quando as fases sólidas podem ser facilmente diferenciadas. Exemplo, catação do feijão. Vamos lá, pessoal, continuando. Muito bem. Continuando aqui também no livro de vocês, é o último tópico. Peneiração. Acompanhe na página 447. Vamos ler no livro de vocês. Neste processo de peneiração, de separação, usa-se uma peneira. Por exemplo, para separar areia de pedrinhas e outros componentes que estão misturados a ela. Coloca-se na peneira uma porção de areia e agita-se a peneira. Vocês sabem que é a peneira, né? Está mostrando aí. A peneira tem uma malha e por ela passam os grãos de areia. Os componentes maiores ficam retidos. Observe uma foto de separação por peneiração. Olha aí a pessoa sacudindo, né, para um lado e para outro,
e o que está maior vai ficar retido e os grãos menores vão escorrer pela malha, certo? Nosso slide. Peneiração. Separação por peneira de misturas sólidas com tamanhos bem diferentes, também conhecida como tamização, certo? Então, aí a peneira, ó, peneirando e os materiais serão separados, certo, pessoal? Na página 447 também tem um exercício e você também já pode fazer, ok? Muito bem, vamos continuar. Esse foi um finalzinho, pessoal, mais um pouquinho da nossa aula de ciências, tá? Não se preocupem com a página, porque você vai voltar ao primeiro slide, vai conferir, vai estudar, ler quantas vezes vocês puderem ler, tá bom? E resolver os exercícios, certo, pessoal? Consultem o primeiro e o segundo slide e sempre façam exercício, certo? Consultem também o livro, porque o slide tem um pouquinho mais, né, uma pesquisa, porém o livro mesmo é que você, por exemplo, você pega uma parte do seu livro, aquelas palavrinhas, né, que estão ali, né, marcadinhas, decantação, catação, você já circula e o conceito, o que significa, preparando-se para a nossa provinha, certo, pessoal? Muito bem, queridos, um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!